Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos juntos mais uma vez para a nossa meditação da Palavra de Deus neste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o mês das Sagradas Escrituras, e neste mês estamos tendo a oportunidade de fazermos um aprofundamento nesta palavra do Senhor, que, claro, é sempre dirigida a cada um de nós e ao nosso coração. Vamos nos preparar bem para vivermos este momento. Eu já convido você na sua casa a preparar a sua Bíblia Sagrada. Pegue a sua Bíblia e, se você gosta de fazer as suas anotações, pegue também o seu caderno, sua caneta, porque ao longo da nossa meditação você pode ir tomando nota daquilo que mais vai chamando a atenção do seu coração. Eu gosto sempre de lembrar que é importante que façamos as anotações, porque depois, em um outro momento, em um segundo momento, ou em vários momentos, nós podemos voltar à meditação e vamos encontrar nas nossas anotações aquilo que já foi colocado na primeira meditação e vamos, claro, tendo sempre a oportunidade de nos aprofundar ainda mais na palavra de Deus, que, olha, é sempre uma novidade para cada um de nós, para o nosso coração. A nossa meditação de hoje está no livro do Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 3, versículo do 19 ao 26. Pegue sua Bíblia e abra no livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo do 19 ao 26. E claro, para bem vivermos esse momento é preciso nos colocarmos na presença de Deus. Afinal de contas, é o próprio Deus quem deseja falar ao nosso coração. Vamos rezar juntos e com muita confiança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nestes corações o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Supliquemos a Nossa Senhora a sua mediação, a sua ajuda, para que possamos compreender bem a palavra de Deus e aplicar esta palavra em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, palavra de Deus para nós, palavra de Deus para você. Eclesiástico, capítulo 3, versículo do 19 ao 26. Vamos ver juntos o que nos fala a palavra do Senhor ao nosso coração. Diz o seguinte: Meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti. Não procures penetrar o que está acima de ti. Mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas curiosidade de conhecer um número elevado demais de suas obras, pois não é preciso que vejas com teus olhos os seus segredos. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus. Pois a ti foram reveladas muitas coisas
que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões. Seu sentido os reteve na vaidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus sempre orienta os nossos passos na nossa busca de compreendermos e de seguirmos a este Deus, de trazermos este Deus, que é Senhor de nossa vida, para a nossa história. Mas na busca incessante do nosso coração para com o coração de Deus, o coração de Jesus, precisamos ter muito cuidado, muita cautela, como nos diz a própria palavra de Deus na meditação de hoje, livro do Eclesiástico. Precisamos ter muito cuidado, muita cautela, para que essa busca de Deus, não seja uma busca exagerada, no sentido de querer descobrir aquilo que ninguém consegue descobrir. Por exemplo, há muitas pessoas que se preocupam em saber quem é Deus. Há muitas pessoas que, inclusive intelectuais, filósofos, há muitos que querem saber quem é Deus. E não existe uma resposta objetiva, Deus é isto, Deus é aquilo. A palavra de Deus resume dizendo que São João dizendo que Deus é amor. Mas aí surge uma outra pergunta, o que é o amor? Diante de Jesus, quando Jesus responde a Pilatos que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, Pilatos questiona, mas o que é a verdade? São coisas, meus irmãos, que superam a nossa capacidade, o nosso intelecto. Não é preciso que descubramos o porquê de tudo. Não é preciso que descubramos tantas coisas escondidas e que nós não vamos entender aqui nesta vida, aqui neste mundo. Só haveremos de entender quando chegarmos na eternidade feliz. A palavra de Deus nos aconselha. Meu filho, no versículo 19, meu filho, é a mim e a você que a palavra de Deus se dirige nesse dia. Meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens ganharás o afeto deles. Faz o que você faz do melhor jeito possível, com doçura, com humildade, sabendo que você não é melhor, que você não é o cara, sabendo que você é apenas alguém que serve, alguém que se coloca à disposição do Senhor. Faze o que fazes com doçura. Há tantas pessoas por aí que fazem tantas coisas, mas que não sabem colocar amor naquilo que fazem e por isso tudo que fazem perde o sentido. O mais importante não é fazer. O mais importante, meus irmãos, é como fazer. É colocar amor naquilo que se faz. Porque, olha, você pode ser a melhor costureira do mundo, mas se você não colocar amor naquela costura que você se propõe a fazer, talvez a costura não dê certo. Você pode ser o melhor profissional dentro da sua área, o melhor médico, o melhor professor, professora, mas se você não coloca amor naquilo que você faz, se você não coloca doçura, se você não é humilde naquilo que você faz, você vai se perder. Vai perder-se o sentido daquilo que você faz, porque vai ser um fazer por fazer. E aí se torna um fazer de qualquer jeito. Se perde a essência. Faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quando nós fazemos algo com amor e por amor, não precisa que nós
digamos, olha, eu estou fazendo isso por amor, viu? Não, as pessoas percebem, as pessoas começam a compreender que nós estamos fazendo não como uma obrigação, mas com a gratuidade do coração. É fazendo por amor, é fazer no amor, e o amor é Deus. Versículo 20: quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo. Quem muito se eleva é humilhado. Está na palavra de Deus, o próprio Jesus disse isso. Quem se humilha será elevado, e quem se eleva, quem se incha demais de orgulho, será rebaixado. A nossa preocupação não deve ser em querer aparecer ou sobressair perante os outros. A nossa preocupação, minha e sua, deve ser querer que Ele, Jesus, apareça através de nós, através das nossas atitudes. Versículo 21. Porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que Ele é verdadeiramente honrado. Veja, é no coração humilde, é do coração humilde, sincero, simples, que brota a verdadeira adoração, a adoração que mais agrada ao coração de Deus. Não é, não é do coração orgulhoso, prepotente, não é daquela pessoa que se acha muito importante, olha, porque eu sei falar assim, porque eu sei rezar essas orações, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço mil e uma coisas, muitas coisas. É do coração humilde que sai, que brota a verdadeira adoração, aquela que agrada ao coração do Senhor. Versículo 22. Não procures o que é elevado demais para ti. Não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas curiosidade de conhecer um número elevado demais de suas obras. Não precisa. Não precisamos buscar muitos conhecimentos, muita coisa. Claro que aqui eu não estou fazendo uma crítica a você que gosta de estudar, a você como eu, que gosta de que, que tem uma busca incessante do saber, que deseja saber. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Devemos sim buscar cada vez mais um conhecimento sobre determinada coisa, mas essa busca deve ser uma busca consciente. Consciente de que eu nunca saberei tudo. Eu nunca saberei absolutamente tudo. Meus irmãos, o que a palavra de Deus quer nos dizer é: sempre haverá o que se aprender. Nunca estaremos completamente prontos. Quanto estivermos aqui, haveremos sempre de precisar aprender alguma coisa. Você, com a sua idade, qual a idade que você tem? Pois é, aí com a sua idade, com essa maturidade adquirida, você ainda precisa aprender muitas coisas. Eu preciso aprender muitas coisas. Todos nós precisamos aprender muitas coisas e quem nos ensina é o Senhor. Mas para que possamos compreender o que ele nos ensina, é preciso a humildade de coração. É preciso não procurar aquilo que é elevado demais, não querer se igualar a Deus no conhecimento, porque somente Ele é onipotente. Pode tudo. Nós não podemos tudo. Nós somos tão limitados, meus irmãos. Somos tão limitados em nossas capacidades humanas. A nós basta buscar o Senhor. Basta buscar a sua vontade e isso nos basta. Dizia Santa Teresa d'Ávila, quem a Deus tem, nada lhes falta, porque só Deus basta. É esse Deus que é a grande riqueza de nossa vida, da nossa alma. Basta buscar este Deus.
E à medida em que vamos buscando a Ele, vamos nos aproximando dele e Ele muito mais de nós, e vamos entendendo quem é este Deus, quem é este Senhor. À medida em que caminhamos com Ele, é que vamos compreendendo. Versículo 25. Pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. A nós foi reveladas muitas coisas. E que coisas são essas? O mistério de Deus, a graça dele, que supera a nossa capacidade humana, nosso entendimento humano. Quem pode entender a graça de Deus? Ela age, ela acontece, ela é, e ela simplesmente é. E ela é na nossa vida, na nossa história. A ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. E quando nós nos dispomos a caminhar com o Senhor, vamos compreendendo cada vez mais que coisas são essas. No versículo 26, muitos foram enganados pelas próprias opiniões. Seu sentido os reteve na vaidade. São muitos aqueles que pensam saber tudo ou saber muito. A estes há um grande engano, caem na vaidade. Na vaidade de achar que eu já sei muito ou já sei tudo, não preciso mais que alguém me ensine. A estes há um sério risco de estarem retidos na vaidade. Meus irmãos, nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor que nos ensine aquilo que ainda nós não aprendemos. Todos os dias nós precisamos fazer o exercício de pedir: Senhor, ensina-me a amar como eu preciso amar, porque eu ainda não consigo, ainda não sei. Ensina-me, Senhor, a perdoar, porque tantas vezes eu ainda não sei, apesar de saber o bem que faz o perdão, mas eu sou fraco. Eu ainda não consigo perdoar como deveria. Ensina-me, Senhor, a acolher aqueles que se aproximam de mim, aqueles que muitas vezes eu olho com um olhar indiferente. E mesmo assim estou dizendo que são meus irmãos, porque rezo o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração que nos compromete. Nós não podemos rezar o Pai Nosso e olhar troncho para o nosso irmão, porque o Pai é nosso, o Pai não é só meu. É meu e daquele que eu amo e também daquele que eu não amo. O Pai é Deus, que nos ama com amor absoluto e que nos convida a vivermos na doçura e na humildade de coração. Meus irmãos, supliquemos ao Senhor essa graça de vivermos na humildade. Humildade quer dizer desapego, quer dizer estar a serviço do outro, colocar-se à disposição do outro. Humildade quer dizer não querer ser maior do que o outro, não se sentir maior do que o outro, mas ter a consciência de que sou igual a todos os outros, mas eu sou chamado a fazer a diferença. Aí está o grande diferencial para nós. Vivemos numa mesma igualdade. Perante Deus, somos todos iguais, filhos, no Filho que é Jesus, mas, ao mesmo tempo, chamados a promover a grande diferença no mundo. Semear o amor, semear a paz, semear a concórdia. Ouvindo a palavra, trazendo para a minha vida, vivendo esta palavra e por ela, deixando-se ser conduzido. Senhor, dai-nos esta graça. Nós te pedimos, neste dia, dai-nos a graça da abertura sincera do nosso coração.
Dai-nos a graça, Senhor, de compreendermos que é na humildade, é na sinceridade do nosso coração, é reconhecendo nossa pequenez que nos tornamos grandes no vosso reino. Dai-nos a capacidade, Senhor, de compreender que não precisamos entender aquilo que nos acontece, precisamos apenas acreditar que em tudo que nos acontece, tu estás ao nosso lado, tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor de nossa vida. E, Senhor, dai-nos a graça de fazer com doçura tudo aquilo a que nos propomos a fazer. Fazer com amor. Não fazer de qualquer jeito, mas fazer do melhor jeito possível. Se é para amar, então eu vou amar do melhor jeito possível. Se é para perdoar, então eu vou dar o melhor de mim no perdão que eu vou aplicar àquele irmão, àquela irmã. Se é para servir, eu vou servir do melhor jeito. Seja como for, que a graça de Deus nos alcance, nos encoraje e nos impulsione a sermos mansos e humildes de coração. Por isso nós pedimos, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração e transforme aquilo que em nós precisa ser transformado. Deus abençoe o seu coração, a sua vida e até a nossa próxima meditação com a graça de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.